Olá, novamente bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre vetores, só que agora nós não vamos mais trabalhar com apenas dois vetores. No ensino médio, trabalha-se no máximo com 2 vetores, mas no ensino superior, que também é foco dessa disciplina, eu vou estar mostrando para vocês como se trabalhar com mais de 2 vetores. Então vem comigo que no caminho eu te explico. Segue então. Operação com mais de 2 vetores. A primeira forma é a soma. Então até agora nós estamos trabalhando com soma, somatório de vetores, ok? Então somando mais de 3 vetores, como é que fica? Eu tenho o vetor A nessa direção e nesse sentido, que é diferente do vetor B, que é nessa direção e nesse sentido, mais o vetor C, que é nessa direção e nesse sentido. Então, como é que eu faço? Eu resolvo cada problema por partes. Então, eu fecho aqui entre A e B e eu percebo que eu formo um problema de 2 vetores. Resolvo A mais B. Ok, agora eu tenho a formação de mais outro triângulo. Então, eu vou formar 2 triângulos e usar o método geométrico. Então, eu vou ter a formação de 1 e 2 triângulos. Então, fica A mais B mais C. Então, eu tenho o somatório, o vetor resultante desses 3 vetores aqui, A, B e C, que é igual a AB entre A mais B entre parênteses, mais vetor C aqui. Mas eu posso ter outro caso. Eu tenho o vetor A nessa direção e nesse sentido, mais vetor B, mais vetor C. Como é que resolve? Fecho o triângulo aqui, vou ter B mais C, tá? Faltou aqui eu colocar. Então fica B vetor mais C vetor, tá aqui, B mais C vetor, e aqui, a partir daqui eu posso fechar mais um triângulo. Então eu fecho mais um triângulo aqui e vou ter A que mais, tá? Mais, entre parênteses, B mais C. Deixa eu só organizar aqui, que faltou um mais bem aqui. Então fica mais B mais C. E tem outra forma também de organização. Eu tenho A mais B mais C. Percebam que todos eles têm sentidos diferentes. Não está bem, eu não sou uma boa desenhista, então não está bem como eu gostaria que ficasse. Mas todos eles são positivos, eu estou afirmando que C é positivo, tá? C não é para baixo, C é só um pouquinho inclinado. Então, na verdade, a inclinação dele é um pouquinho assim, e eu vou formar uma figura geométrica a partir diretamente, pegando a origem de A até a finalização de C, eu vou traçar uma reta e eu vou ter simplesmente A mais B mais C. Então, essas são as 3 formas geométricas de se somar vetores. É muito simples, não tem complicação, qualquer noção básica de álgebra que você tenha, você já consegue absorver isso daqui, entender como funciona. Então eu vou falar agora sobre vetores de sentidos opostos, porque até agora, olha, percebam que ele tem um sentido, tem o mesmo sentido, tem o mesmo sentido, e quando tiver em sentidos opostos, como é que a gente resolve? Vou te ensinar. Eu tenho vetor A para cá e vetor B o contrário. É só você olhar para o eixo cartesiano e transpor esses vetores para o eixo cartesiano. Eu percebo que A é positivo, só que B está no sentido negativo do eixo cartesiano, que é a base, nesse momento, para você ter uma ideia de como seus vetores vão estar se posicionando, se é no eixo positivo do eixo cartesiano ou eixo negativo do plano ali cartesiano.
Então, eu percebo que A é positivo e B é negativo. Então, eles têm sentidos opostos. Se eles têm sentidos opostos, como é que eu vou resolver? Vou fechar de novo aqui e vai me resultar num vetor C. Quem é o vetor C? O vetor C é igual ao vetor A menos o vetor B. Então, o vetor A mais, entre parênteses, menos o vetor B. Até aí, se você tem noção de álgebra básica, você entende, tá? Mas se tiver alguma pergunta, pergunta no WhatsApp ou dentro do próprio canal, eu vou estar respondendo. Aqui de novo, eu tenho A nesse sentido e B nesse sentido. Se você jogar lá no eixo cartesiano, você vai perceber que um deles vai ter sentido oposto ao outro. Então, você fecha novamente a figura geométrica, gerando um vetor resultante que eu chamo de vetor C. Então, quem é o vetor C? É o vetor A menos o vetor B, ou B mais C, que é igual a A. Por isso que é soma associativa, porque a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto. Então, não importa se o trator está lá na frente ou lá atrás, o resultado tem que ser o mesmo. E isso é o interessante da matemática. E é nesse momento que a gente tem a matemática muito presente dentro da física. Em outros momentos eu vou estar mostrando também para vocês o comportamento da matemática dentro da física. Então, você precisa sim falar sobre vetores com o seu aluno e deixar essa base muito sólida para que ele não tenha dificuldade de entender o vetor posição, o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor intensidade luminosa, o vetor elétrico, o vetor magnético, o vetor eletromagnético e assim por diante. O vetor gravitacional, o vetor da gravidade e assim por diante, o seu aluno vai estar compreendendo. Então, por enquanto, a gente vê a soma associativa tanto em mesmo sentido quanto em sentidos opostos, e a gente vai continuar vendo agora outros pontos dentro dos vetores. Bom, o outro ponto dentro do estudo dos vetores é a multiplicação de um vetor por um escalar. Um escalar nós já sabemos que é um número. Então, eu tenho 3 vezes A, então vai ser 3 vezes A vetor, então vai ser igual a vetor mais A vetor mais A vetor. Então, são 3 vezes o vetor que ele está multiplicando. Só que ele pode multiplicar um vetor negativo. Então, eu vou ter a menos A mais menos A mais menos A é igual a 3 vezes menos A. Esse agora é um ponto importantíssimo. Por quê? Na matemática, esse menos quer dizer subtração. Mas quando eu estou tratando de vetores, o menos quer dizer que está no sentido oposto daquele vetor que está no eixo positivo, na parte positiva do eixo ou do plano cartesiano. Então, o negativo aqui, nesse caso, é apenas para dizer que está no sentido negativo dentro do plano cartesiano. Matemáticos, isso é muito importante e você também precisa falar isso para o seu aluno. Agora a gente vai desmembrar esses vetores. Um vetor, ele não é uma coisa que é como se fosse o átomo. Muita gente achava que o átomo era indivisível. Depois nós conhecemos o elétron, depois nós conhecemos o nêutron, o próton, o quarks, e outras subpartículas dentro do próprio nêutron, do próprio elétron e assim por diante. Do nêutron, do próton e assim por diante. Então, nesse caso, o vetor, ele também pode ser desmembrado em coisas menores. E eu vou estar falando, especificando elas para vocês. Vamos aqui comigo. Primeiro, você vai trabalhar com vetores
e os vetores eles vão ter componentes no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Quando eu trato de eixo X, Y e Z, nesse caso eu estou tratando de eixo cartesiano, plano cartesiano. No ensino médio, nós só trabalhamos com plano cartesiano. No ensino superior, nós trabalhamos com outros sistemas, eixos e planos que são além do plano cartesiano. Mas, para nível de conhecimento, do ensino médio, são as 3 componentes aqui. Então, essas componentes elas vão ser projetadas em cima desses eixos. Quais são os eixos? X, Y e Z do plano cartesiano. Então, se eu decompor um vetor em cima do eixo X, Y e Z, eu vou estar gerando componentes desse vetor e destrinchando, desmembrando como se fosse um caranguejo, para contextualizando aqui na nossa região. Então, essa decomposição, ela depende do sistema de coordenadas que eu estou adotando, mas, por enquanto, a gente está adotando o eixo de sistema, o sistema de coordenadas cartesianas. Outros conhecimentos que são importantes para que você consiga se desenvolver muito bem dentro da a álgebra do vetorial é a trigonometria do triângulo retângulo. Você precisa ter muito bem estabelecidas as regras de operação trigonométrica do triângulo, principalmente o retângulo, porque nós trabalhamos muito, principalmente na física básica, nesse primeiro momento. Então, eu tenho um ângulo aqui, θ qualquer. Esse ângulo, ele sempre vai funcionar no sentido anti-horário. Então, eu tenho uma rampa aqui e eu tenho um vetor A aqui. A distância do vetor A projetada em cima dessa rampa, eu chamei de AS. Então, não é Aécio, tá? É AS. AS é igual a A vezes o cosseno em relação ao ângulo θ. Quem tem trigonometria básica decorada aí na cabeça, a formulazinha está sacando do que eu estou falando. Se você não tem, procure lá trigonometria básica do triângulo retângulo e você vai estar compreendendo isso aqui que eu estou falando. De novo, agora aqui eu tenho uma rampa, uma parede, digamos, e eu tenho um vetor que está nessa direção, eu chamei esse vetor de B. Para diferenciar o ângulo, eu chamei de θ2. Então, o θ2 ele está sempre em sentido, ele sempre é medido em sentido anti-horário. A projeção desse vetor em cima aqui dessa parede vai me dar essa distância que eu chamei de BS. Então, se eu quero achar o BS, tá aqui, BS é igual vetor B vezes cosseno do ângulo 2. Ou, como ele está no sentido negativo, menos B vezes cosseno do ângulo. Quando eu passo o B para lá, eu consigo obter esse negativo dentro da fórmula. Então, aqui eu tenho 2 componentes. Eu tenho a componente no eixo X e a componente no eixo Y. Então, A, que é o vetor decomposto em cima do eixo X, vai ser igual a vezes cosseno do ângulo. Então, ele é a componente X. E AY é igual a vezes o seno do ângulo, é a componente em cima do eixo Y. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com o eixo cartesiano, mas futuramente, lá para as outras físicas 4, física quântica, tem outros sistemas de coordenadas. Mas para ensino médio, a nível de ensino médio e até onde eu quero ir com a ementa, além do que a ementa está mostrando para a gente, nós vamos ter outras, se possível, quero pelo menos mostrar outras coordenadas para vocês. Então, ainda tem a continuação desse assunto, só para a gente finalizar a parte de vetores. Se você tiver alguma dúvida, porque eu estou tentando acelerar o máximo possível para a gente ingressar logo na física propriamente dita, você me chama, a gente conversa, a gente tira as dúvidas, não importa o horário, estou sempre muito bem acessível e
qualquer coisa é só me chamar. A gente vai dar já continuidade no próximo assunto. Em problemas muito complexos dentro da física, às vezes o problema te dá um vetor e te pede o vetor resultante, às vezes o problema não te dá os vetores resultantes, te dá o ângulo, e dependendo de cada problema, você precisa saber como resolver os problemas dentro da física. Então, eu apresento a vocês como encontrar um ângulo θ a partir dessa decomposição de vetores. Então, eu tenho a tangente do ângulo é AX sobre AY. Quando eu falo de AY e AX, eu estou falando de coordenadas cartesianas. Então, se eu quero achar o ângulo, então eu passo, todo mundo sabe disso, passo a tangente para lá. Então, o ângulo fica tangente elevado a -1 é igual a y sobre a x. Então, eu tenho duas formulazinhas aqui da trigonometria básica que fornece, então, um ângulo se uma questão vier a pedir o ângulo para você dentro de um contexto de questões da física. E com o teorema de Pitágoras, você acha o A. Quem é o A? O A é a raiz quadrada de A ao quadrado na coordenada x mais A ao quadrado na coordenada y. Isso é o teorema de Pitágoras, assim, basicão que a gente precisa para a física. Então, eu tenho o eixo cartesiano aqui, x e y, e eu tenho o vetor A aqui. Eu quero saber o ângulo. Então, eu faço com que o A seja projetado em cima do eixo x e faço com que o A seja projetado em cima do eixo y. Quando eu tenho essa projeção de AX e AY, eu posso ter facilmente esse ângulo sendo calculado. Se eu não tiver o A, eu posso calcular o A a partir do teorema de Pitágoras. Mas a gente pode ter problemas mais complexos. Por exemplo, esse aqui, onde eu tenho vetor A, vetor B e vetor C. Então, eu vou fazer com que cada vetor tenha uma projeção em cima do eixo Y e em cima do eixo X. Então, eu percebo que a projeção do vetor C em cima do eixo X vai me dar o vetor CX. E a projeção do eixo C em cima do eixo Y vai me dar CY. E eu posso estar fazendo a projeção de qualquer vetor que eu queira. Isso aqui eu fiz só para ilustrar para vocês. Então, quem é CX? É AX mais BY. E quem é CY? É AY mais BY. Tá? Então, é AX aqui, tá, gente? Deixa eu só consertar aqui. Porque o vetor x, ele é composto, não pode mudar de coordenada aqui, tá todo mundo aqui no eixo y e tá todo mundo aqui no eixo x. Então, cx é bx mais bx mais ax. E cy, quem é? É ay mais by, tá? Então, o meu desenho não ficou coerente com a realidade, mas é mais ou menos essa noção. Eu não sou uma boa desenhista, infelizmente. Então, com esses vetores aqui, eu tenho AX. Como é que eu posso achar o AX? O AX é o A vezes o cosseno desse ângulo θ. E quem é o AY? O AY é o A vezes seno do ângulo θ. Simples, fácil, decorou, já era. Sou contra decoreba em alguns casos, mas na matemática não tem como. Você precisa decorar, sim, algumas formulazinhas básicas, ter noção da trigonometria básica, da álgebra básica, para que você consiga se desenvolver e consiga solucionar problemas dentro da física. Eu tenho mais um ponto para mostrar para vocês, que é vetor unitário. Agora sim, totalmente dentro do ensino de física a nível superior, que é vetor unitário. Vetor unitário, o aluno de ensino médio ele não vê isso.
No entanto, quando nós ingressamos no ensino superior, é necessário que nós tenhamos essa compreensão do que é o vetor unitário. O nome já diz tudo, como diz o ditado. Vetor unitário é um vetor que possui apenas uma unidade, como está aqui, ó. Ele é um vetor adimensional, ele não tem uma dimensão muito grande, a dimensão dele é igual a 1, tá, né? 1 é 1. Então, qual é o tamanho do vetor? Igual a 1, tá? Isso é o vetor unitário. Ele tem sentido. Faz sentido? Faz, ele tem sentido. Qual é o sentido do vetor unitário? É o mesmo sentido do eixo x, y e z dentro do plano cartesiano. Vou já ilustrar para vocês. Então, se eu tenho vetor A, eu tenho vetor A no eixo x e vetor, mais o A do eixo y na direção j vetor, mais A no eixo z, do eixo z na direção k vetor. A gente sempre diz que I vetor, j vetor e k vetor, eu vou colocar aqui I vetor, j vetor e k vetor, e eles são representados com esse chapeuzinho ou então a setinha, eles são chamados de direção. Então, se eu tenho a soma de A mais B, eu tenho que somar cada um no seu quadradinho. Então, eu tenho AX mais BX em qual direção? I vetor. Mais AY mais BY em qual direção? J vetor. Mais AZ mais BZ em qual direção? K vetor. Claro que tinha uma continha antes disso aqui, que na verdade não era nem continha, era destrichando o A, X, a Y, a Z, e etc. Então eu somei logo tudo para mostrar para vocês, porque eu tenho uma coisa para ilustrar vocês. Um aluno ele tem muita dificuldade de entender o 3D. Então eu tenho aqui mostrando para vocês um aquário que foi utilizado em um dos experimentos que eu já fiz dentro da universidade. E você consegue perceber que é uma figura geométrica, isso aqui está dentro da matemática. Então, como eu ilustraria para o meu aluno de ensino médio que tem 3 coordenadas? Quais seriam elas? Seria, por exemplo, eu tenho Y aqui, eu tenho X nessa direção e eu tenho Z, aqui nessa direção. Z, Y, o meu Y está aparecendo um X, Y e X. Então, X, Y e Z. Dentro da... Como eu exemplifico melhor? Então, é como se fosse o plano XY é um plano, é uma folha. Mas quando eu dou o Z é complicado, né? Quando eu adiciono o eixo Z, eu adiciono uma certa profundidade. Aí a gente chama de 3D. Por que 3D? Porque são 3 dimensões. Dimensão X, Y e Z. E cada um desse daqui, o I vetor vai estar em cima do eixo X, o J vetor vai estar em cima do eixo Y e o K vetor vai estar em cima do eixo Z. Então, por exemplo, você vai para o cinema, você vai assistir um filme em 3D. Primeira vez que eu fui assistir um filme 3D, me deram aqueles óculos horríveis, uma lente azul, outra lente verde, uma lente azul, outra lente vermelha para assistir o filme. Primeiro que eu uso óculos, colocar aquele bagulho na cara é horrível. Mas enfim, encarei o desafio porque eu queria conhecer o 3D. E faz muitos anos isso. Então, quando eu coloquei o óculos 3D, o que é o óculos 3D? Um lado do olho te dá uma imagem e o outro lado do olho te dá outra imagem. O cérebro humano, ele não consegue separar o que o seu olho esquerdo está vendo do que o seu olho direito está vendo.
Para ele, tanto faz, ele vai pegar as duas imagens, vai juntar e vai enviar para o cérebro. O cérebro vai processar como uma imagem só. Então, o cinema ele é projetado num plano, tanto é que tem uma parede ali que é projetada. E o filme que eu estava assistindo era um filme tipo de Vikings, em que eles andavam naqueles barcos e as ondulações fortes, então o barco cortava a água e espirrava a água. E como eu estava sentada em uma das primeiras cadeiras, eu me abaixei porque a sensação que eu tinha era de que a água iria sair dali daquele plano e iria vir até mim. Eu não queria me olhar, então eu me abaixava. Então, essa sensação de profundidade é que seria a terceira dimensão, que é o eixo Z. Então, foi muito engraçado a cena em si, eu com medo do 3D, mas com medo de me molhar, mas esse é um exemplo que eu dou muito ilustrativo das três dimensões. Hoje já se tem até 6 filmes 6D, mas aí já é invenção das pessoas, porque a cadeira treme, vem vento forte, se chover no filme chove em cima das pessoas, então já é invenção, mas o 3D é o que mais eu utilizo como exemplificação do eixo cartesiano. Além do X e do Y, você tem a sensação de que você está dentro do filme, que é a sensação de profundidade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido vetores. Essa é a base. Eu tentei correr um pouquinho em cima do assunto vetores para que a gente ingresse logo na mecânica pura e clássica e bela formulada por Isaac Newton. Até o próximo vídeo.